Olá, meu nome é Carlos Alberto, sou aluno Uninasal e irei dar início a mais uma videoaula. Nesta videoaula vamos falar sobre a utilização de funções de conversão e expressões condicional. Iremos ver a função toChar, que é utilizado para mudar o tipo de dado numérico ou data para o formato alfanumérico ou caracteres. Temos o formato date, que é utilizado para mudar um tipo de dado do formato alfanumérico para data. Temos a função toNumber, que é utilizado para mudar o tipo de dado alfanumérico para numérico. Neste primeiro parâmetro, que é obrigatório, nós temos a string ou o dado que será alterado o seu tipo. O segundo parâmetro, que ele é opcional, ele é utilizado para informar o formato que ele será exibido. E o terceiro parâmetro, que ele também é opcional, seria o tipo de parâmetro de configuração. Também temos a função NVL, que temos dois parâmetros obrigatórios, que seria a string original, e o segundo parâmetro seria para indicar qual seria a string que seria exibida, se caso o resultado da string que eu estou pesquisando seja nulo. Eu também tenho a função NVL2, que seria um aperfeiçoamento do NVL, onde eu tenho três parâmetros obrigatórios. O primeiro parâmetro seria para indicar a string que eu estou pesquisando. O segundo parâmetro seria para indicar qual valor será exibido se caso o valor que eu estou pesquisando não seja nulo. E o terceiro parâmetro seria para indicar o valor que seria exibido se caso o dado que eu estou pesquisando exibisse um valor nulo, estivesse nulo. Também temos a função NoIf, que é utilizado para efetuar uma comparação se caso as duas strings eles são iguais. Eu tenho dois parâmetros obrigatórios. Seria a string que eu estou pesquisando e o termo que eu estou comparando. O que acontece? Se esses dois valores, esses dois parâmetros forem iguais, ele irá exibir um valor nulo. Se caso não for igual, então ele irá exibir o valor do primeiro parâmetro. A função coalesce é utilizada para verificar o primeiro valor ou primeira expressão que não é nula. Então, ele vai exibir a primeira expressão que não é nula. Ele verifica a primeira expressão. Se caso é nulo, ele verifica a segunda. Se caso é nulo, ele verifica a terceira. E assim sucessivamente. À medida que ele encontra o primeiro valor não nulo, ele exibe esse primeiro valor encontrado. Também temos a função decode, que é utilizado para verificar o resultado dessa expressão e fazer uma comparação. Onde eu tenho três parâmetros obrigatórios e um quarto parâmetro que é opcional. Só que esses três parâmetros eles podem variar de 3 em 3 e pode ser até N expressões. Na função decode eu tenho uma primeira expressão que ele é utilizado para efetuar pesquisa. Eu tenho o segundo parâmetro, que ele é utilizado para comparar o resultado.
E se caso essa string que eu estou comparando for igual ao valor da minha expressão, então eu tenho o terceiro parâmetro para indicar qual valor será exibido. E o quarto parâmetro, que seria opcional, seria se caso essa comparação fosse falsa, ou seja, fosse diferente, então teria um quarto parâmetro para indicar qual valor. Eu posso ter uma expressão e fazer N comparações. Eu coloco segundo para comparar e terceiro para caso seja verdadeiro. Eu faço um quarto para comparar com a expressão e o quinto se caso fosse verdadeiro. E o último sempre seria se caso nenhuma dessas expressões fosse encontrada. A expressão case simples. A expressão case simples é dada da seguinte forma, onde eu tenho o case, onde eu tenho a expressão que eu estou pesquisando e em seguida eu venho as comparações. Então, quando o resultado for encontrado na minha expressão, então eu indico que será exibido este valor. E assim eu posso fazer N expressões. Aí eu venho o segundo. Se caso for encontrado for igual com essa expressão que eu estou comparando, ele vai me exibir este próximo valor. E assim sucessivamente até N. E então teria mais um parâmetro que seria se caso fosse falso. Se nenhuma dessas expressões que eu estou comparando estivesse de acordo com a expressão que eu estou pesquisando, então eu teria um parâmetro else para indicar se caso fosse falso. E finalizando esta função com end. Também tenho a expressão case pesquisada. A expressão case pesquisada, eu não tenho um valor que ele é inicialmente pesquisado. Em si, esse valor ele é pesquisado no mesmo campo da string que eu estou comparando. Então, eu faço uma comparação, se for verdadeiro, ele vai exibir o valor que eu estou passando. O segundo, a mesma coisa, eu posso pesquisar uma expressão totalmente diferente e eu teria essa opção para indicar outro valor. E assim sucessivamente. Vamos para a prática. Vamos lá. Vamos demonstrar a função tuchar. A função tuchar eu vou utilizar para exibir apenas um dígito do ano. Onde eu tenho aqui a data que os funcionários foram contratados. Observe que eu tenho as datas, essa primeira data, ela indica que tem o ano 89, mas eu só estou exibindo apenas um único dígito, que seria o 9. Logo em seguida tem o ano 93, que lhe exibir apenas o dígito 3, e assim sucessivamente. Para exibir apenas um dígito do ano, eu utilizo o segundo parâmetro opcional, que seria o y, apenas um y. Se eu quiser exibir 2 dígitos do ano, então eu utilizo 2y. Se caso eu queira exibir com 3 dígitos o ano, eu teria 3y como parâmetro opcional. E, consequentemente, se caso eu queira exibir o ano com 4 dígitos, eu utilizaria 4y. Também tenho essa opção do RR, que ele exibe com 2 dígitos o ano. Ok? Que é o padrão
de instalação do seu banco de dados. Mas se caso eu queira exibir o ano por extenso, eu utilizo uma outra forma, um outro formato no meu segundo parâmetro opcional, que seria, eu digito year, ou seja, ano em inglês, de forma extensa. Se eu quiser que os dados exibidos tudo maiúsculo, eu escrevo esta palavra reservada, tudo maiúsculo. Se caso eu queira que seja apenas a primeira letra de cada palavra, maiúscula, eu coloco também apenas o Y maiúsculo. Também eu tenho a opção de usar o tuchar para exibir uma data apenas o mês e o ano. Então, para exibir a minha data apenas os 2 dígitos do mês e os 4 dígitos do ano, eu utilizo MM, um separador, que pode ser um hífen, pode ser uma barra, fica ao meu critério. Ou se eu quiser também exibir junto, tem problema algum. Está aí, o resultado exibe apenas o mês com 2 dígitos e o ano com 4 dígitos. Também posso exibir o mês por extenso, apenas os 3 dígitos do mês, onde apenas a primeira letra será maiúscula. Eu coloco o M maiúsculo. Então, é exibido apenas os 3 primeiros dígitos do nome do mês vigente. Também posso exibir o mês por extenso, o seu nome completo. Sendo apenas a primeira letra, eu coloco month com apenas a primeira letra maiúscula. Está aí. Observe que, após o nome do mês, houve espaços em branco. Como eu faço para retirar esses espaços em branco? Em breve eu irei mostrar como retirar esses espaços em branco. Agora vamos exibir apenas o dia da semana. Lembrando que não é o dia do mês, ou seja, 20, 21, não. Eu vou exibir o dia da semana, ou seja, numerando de domingo a sábado, seria de 1 a 7. Eu utilizo apenas um D. Observem que a data seria 21 neste primeiro valor, 21/9/89. Porém, ele não exibiu o dígito 1 ou o dígito 2, mas sim o dia da semana em numeral, que no caso seria esta data é numa quinta-feira e seria o dígito 5. Nós podemos utilizar para validar essa informação utilizando o day, ou seja, o dia completo. No caso, a gente escreve em inglês. Day, por extenso, seria o dia da semana por extenso, onde eu utilizo o mesmo padrão do mês, que eu coloco apenas a primeira letra maiúscula para exibir apenas a primeira letra maiúscula. Observe que onde era o dígito 5, agora passou a ser quinta-feira.
Agora vamos exibir das duas formas para você entender melhor. Eu tenho minha data, um formato padrão do banco, que está gravado no banco. Eu tenho num formato do dígito, certo? Do dia da semana. E tenho no formato por extenso, do dia da semana. Nós também podemos exibir o dia da semana apenas os 3 primeiros dígitos. Como eu faço para exibir desta forma? Eu utilizo um DY. Está aí o resultado. Apenas os 3 primeiros dígitos do dia da semana. Agora vamos ao formato para exibir o dia do mês com 2 dígitos, o mês por extenso com apenas a primeira letra maiúscula e o ano com 4 dígitos. Nós utilizamos o formato DD Month 4Y. E está aí o resultado. E se com um D nós utilizamos para exibir um dia da semana, com 2D nós utilizamos para exibir o dia do mês, então nós podemos exibir o dia do ano com 3D. Está aí o resultado. Então, observe que dia 21/9 seria o dia de número 264. 28/10 seria o número 301 do ano. 13/1 seria o 13º dia do ano. Nós também podemos exibir a semana do mês. Para isso, nós utilizamos um W. Então, o dia 21 seria a 3ª semana do mês de setembro. Neste segundo valor, eu tenho o dia 28/10. Então, seria a 4ª semana do mês de outubro. 13/1 seria a 2ª semana do mês de janeiro. E assim sucessivamente. Se caso eu queira exibir a semana do ano, eu utilizo um duplo W. E o resultado exibiria a quantidade de semana que estamos referente ao ano. Então, 21 de setembro seria a 38ª semana do ano 89. 28 de outubro seria a 43ª semana do ano 93. E assim sucessivamente. Também posso exibir o trimestre do ano. Como eu faço para exibir o trimestre do ano? Eu utilizo o formato Q. Observe que agora eu estou exibindo inicialmente o trimestre do ano, ou seja, no dia 29/9 de 89. Então, nessa data 29/9
seria o terceiro trimestre do ano de 89. No dia 28/10 de 93, seria o quarto trimestre do ano 93. Também posso utilizar o formato CC para exibir o século. Observe que inicialmente agora eu estou exibindo o século, ou seja, 21/9 de 89 está em que século? Século 20. 28/10 de 93 estaria em que século? Século 20. E assim sucessivamente. Também posso exibir o mês no formato de número romano. Para isso, eu utilizo o formato RM. Observe que inicialmente agora estou exibindo o mês no formato de número romano. Então, no mês de setembro seria um IX. Mês de outubro, que seria do número 10, seria um X. Janeiro seria um I. Março, 3I. Janeiro, um I. Agora vamos falar do formato de hora. Para exibir no formato de hora, eu utilizo HH e acrescento um 24 para indicar que o formato de hora seria de 24 horas, ou seja, de 0 às 23 horas. Então, é exibido a hora que o dado foi gravado. Para minutos, eu utilizo MM. Então, eu coloco o delimitador um 2 pontos, que é um padrão, e MM. E ele me exibe tanto a hora como os minutos. E para os segundos, o SS. Eu também posso exibir a quantidade de segundos após meia-noite. Sim, utilizando o parâmetro que seria a sequência de 5 S. Então, exibiria a quantidade de segundos que há após meia-noite. Ou seja, quantos segundos tem no horário após meia-noite? Então, há 60.241 segundos. Como eu havia falado anteriormente, também eu posso mudar o separador. Que no lugar de um hífen eu posso colocar um jogo da velha. Observe que é exibido a data de forma naturalmente. Só que, em vez de ter um hífen, teria um jogo da velha, separando o dia, mês e ano. Agora eu também posso exibir o número do mês no formato ordinal. Para isso, eu acrescento um TH após o DD, que no caso será exibido o dia do mês no formato ordinal.
Observe que agora observe que agora o dia do mês foi exibido no formato ordinal. Porém, ele está em números. Se eu quiser exibir por extenso, eu posso utilizar o SP para exibir o número do dia do mês por extenso. Eu acrescento o SP. Então, 21 agora passou a ser exibido por extenso. E se caso eu quiser exibir o número do mês, se caso eu quiser exibir o dia do mês no formato por extenso e que seja ordinal, eu coloco os dois parâmetros. Eu coloco DD, SP, TH e ele exibirá o dia do mês por extenso e em ordinal. Lembrando que a posição entre o SP e o TH não interfere. Então, o SP pode vir antes ou depois do TH, que não há alteração alguma. Agora vamos falar sobre esses espaços em branco que ficam após o mês. Isso nós queremos que ficam tudo junto, ou seja, não tem esse espaço entre o hífen e o nome do mês. Então, nós acrescentamos um operador chamado fill mode, que é esse FM antes do nome do mês, antes do formato do mês. Então, ele retira esses espaços, que é utilizado para alinhar entre o ano e o mês, ele retira esses espaços e junta. Agora vamos falar sobre o operador FX. O que é esse operador FX? Esse é para garantir que o formato da data que eu estou especificando vai ser do mesmo formato de máscara que eu estou usando. Ou seja, observe que aqui eu tenho um ano com 4 dígitos e eu tenho o dia do mês com apenas um dígito, mas no meu formato eu estou passando o dia do mês com 2 dígitos, o mês com 2 dígitos e o ano com apenas dois dígitos. Então, o que acontece? Ele exibe a data do mesmo formato, ok? Agora eu vou usar com o operador FX. Observe que no meu dígito eu estou passando apenas o número 3. Só que no formato tem que estar com 2 dígitos. Então ele é exibido um erro. Por quê? Porque o formato do dia que eu passei está diferente do formato do dia da máscara. O mesmo também acontece com o ano. Agora eu coloquei o dia com 2 dígitos, mas o ano está com apenas 2 dígitos. E na máscara está com 4 dígitos. Então também gerará um erro. Agora sim, eu tenho o dia com 2 dígitos e o ano com 4 dígitos. Então sim, ele exibirá o resultado da data. Agora vamos falar sobre o padrão RR. Como eu falei anteriormente, é o padrão que é gravado do banco inicialmente, mas você pode mudar o parâmetro, mas essa questão vai ficar para a aula de administração. Ok? O que acontece? Se eu gravo uma data apenas com 2 dígitos e esse ano eu passar com um ano acima de 49, o
que acontece? Ele vai interpretar como ano de 1900. Ou seja, se eu estou passando 50, ele vai entender que é 1950. Certo? Agora, se eu passar o ano com apenas 2 dígitos e esse ano for até 49, então ele irá exibir o ano 2049. Por que acontece isso? Porque esse formato ele foi configurado baseado no ano 2000. Se eu tenho um campo salary que ele é do tipo de dado number e eu quero exibir do tipo de dado char, então eu passo o meu campo e utilizo, por boas práticas, o segundo parâmetro que ele é opcional, que seria o formato que será exibido. Então eu utilizo o 9, ou seja, a quantidade do dígito 9, de acordo com a quantidade de números que será usado. Então, subtenda que salary está do tipo number, porém, aqui está exibindo como do tipo char. Observe que os números ele foi exibido. Mas eu posso utilizar tanto 9, o dígito 9, como o dígito 0 no formato. Qual a diferença? É que o dígito 0 ele é utilizado se caso a quantidade de dígito que eu estou passando não for a mesma quantidade do valor que eu estou mudando o formato, ele irá completar com 0. Observe que eu tenho o valor 11.000, só que 11.000 tem apenas 5 dígitos. Só que no meu formato possui 7 dígitos. Então, ele completa com 0 até 7 dígitos. Agora vamos trabalhar com números decimais. Para indicar número de formato decimal, então eu utilizo um ponto. Lembrando que isso é formato americano. No formato americano, o ponto é utilizado para informar número decimal e a vírgula é utilizado para informar separação de grupo, que no caso aqui no Brasil nós somos que no caso o formato brasileiro ele é ao contrário. É o ponto para separar grupo e a vírgula para separar decimal. Então, observe que foi acrescentado. Observe que foi acrescentado aqui um ponto e 2, 0. Também posso utilizar o D, que indica que os 2 dígitos à direita do meu D, ele é decimal. Observe que agora, em vez de exibir ponto, ele é utilizado a vírgula, ou seja, no padrão brasileiro. O que acontece? O D é exatamente isso, para tratar o formato que o seu banco está configurado. Para o grupo, se eu for no formato americano, formato universal, seria a vírgula para o grupo. Ou seja, ele começa a contar da direita para a esquerda. Então, 2 dígitos, coloco uma vírgula e os demais. Também posso utilizar os dois para separar um grupo e
os dígitos. Também posso utilizar os dois, o grupo e o decimal. Lembrando que tem que ser exibido os dois, mas no mesmo formato. Ou seja, se eu usei ponto, eu tenho que usar a vírgula para grupo. Se eu usei o D para decimal, então eu tenho que usar o G, que é utilizado para grupo. Como vemos no exemplo a seguir. Agora sim, ele é separado grupos e os decimais. Ou ponto e vírgula, no caso, né? Ok? Também podemos acrescentar na frente dos dígitos o cifrão para indicar que é real. Então, eu coloco o símbolo de cifrão à frente do meu formato. E ele indica como real. Também tem o tipo L, que é utilizado para indicar uma moeda local. Ou seja, se eu estou no Brasil, ele é no formato real. Então, ele irá exibir acrescentando um R cifrão na frente. Agora vamos utilizar o tipo de formato MI, que é utilizado para indicar a posição do sinal negativo. Observe que o meu número original possui um sinal negativo à frente, porém eu quero que ele exiba o sinal do número negativo, o sinal negativo atrás do número. Então eu coloco o MI atrás do meu formato. Eu coloco o meu MI à direita. Se eu quisesse exibir à esquerda, eu colocaria o MI à esquerda. Ok? Agora vamos utilizar o elemento V. Esse elemento V ele é utilizado para indicar uma multiplicação por 10, por 100, por 1000 e assim sucessivamente. Como é que é utilizado esse elemento? Onde eu tenho o formato do meu valor, eu tenho um V e tenho a quantidade de zeros que será acrescentado à direita. Ou seja, na verdade não é que está acrescentando os zeros, se ele está multiplicando. Se eu tenho 3 zeros, então ele está multiplicando por 1000. Se fossem 2 zeros, estaria multiplicando por 100. Se fosse 1 zero, estaria multiplicando por 10. Observe que aqui o salário é 24.000. Porém, ele agora está exibindo 24 milhões. Também temos o elemento S. O elemento S é utilizado para acrescentar o sinal do número que eu estou passando. Ou seja, se não tiver sinal, ele vai acrescentar o sinal positivo. Se caso tiver o sinal negativo, ele irá colocar o sinal negativo. Agora vamos consultar o salário cujo o Employee ID seja igual a 150. Observe que o valor do salário é de R$10.000. Então vamos fazer o update deste valor salary.
que ele passará a ser R$ 27.823,12. Observe que eu tenho um cifrão acima. Observe que eu tenho um cifrão à frente. Ou seja, está num formato diferente do tipo de dado aceitado pelo campo salary, que aqui só aceitaria número. Então, à medida que eu vou fazer o update, ele irá gerar um erro por número inválido. Mas se mesmo assim o usuário está me passando neste formato e eu quero que seja gravado este valor no banco, então eu tenho que efetuar um tratamento. Como eu faço esse tratamento? Eu utilizo a função toNumber, onde eu teria o número que está sendo especificado e teria o formato deste número, que eu colocaria o cifrão na frente que está sendo passado no número, os dígitos, a quantidade de dígitos, no caso aqui eu estou utilizando 9, são 5 dígitos, o D para indicar que há 2 dígitos como número decimal e os 2 zeros. Para que seriam esses 2 zeros? Para se caso o número que eu estou passando aqui atrás daquela decimal tem apenas 1, mesmo assim ele irá completar com 2 dígitos. No caso seria acrescentaria um zero. Então eu consigo atualizar a linha. Vamos fazer a consulta novamente e ele é exibido no formato de número. Então esse número é gravado como number. Esteja atento para não confundir as conversões toNumber com toShare. O que acontece se eu não passar o formato igual ao número que eu estou informando, ele irá gerar um erro. Ou seja, observe que aqui eu tenho 3 números inteiros e 2 decimais. E no meu formato eu tenho apenas 3 inteiros e 1 decimal. Então, desta forma, com o toNumber irá gerar um erro. Porém, toShare não gerará um erro. Se eu tenho 3 dígitos inteiros e 2 decimal, e no formato eu tenho 3 dígitos inteiros e apenas 1 decimal, o que acontece? Este número 5 poderá sofrer um arredondamento, ou seja, ele verifica, é a mesma questão do round, é como se tivesse um round implícito no toShare. Eu vou apenas exibir um dígito, mas verifique se o dígito que eu estou retirando, o próximo dígito que eu estou retirando, que seria o 6, ele é maior ou igual a 5? Então você irá arredondar para mais 1. Então 5 será exibido como 6. Observe que não é que ele está tirando o 5 e colocando 6. Não, ele é realmente o arredondamento. Se eu trocar aqui o 6 por um 3, não haverá arredondamento. Ele exibirá apenas o 5. E se for, no caso, um 8, sofrerá arredondamento. Ok? Agora vamos falar sobre a função NVL, onde é utilizado para indicar um valor que será passado, será exibido, se caso o campo
o valor estiver nulo. Então, se Commission PCT for nulo, você vai colocar o valor 1.2. Lembrando que aqui é formato americano. Então, ele exibiu Commission PCT como 1,2. Sim, mas se eu marquei aqui com 1.2, por que me exibiu 1,2? Porque aqui vai exibir o formato que o seu banco está gravado. Porém, no momento do reconhecimento de valor, é o formato americano. Tá. E se caso eu colocar entre aspas simples? Observe que é o mesmo número, porém está entre aspas simples. O que acontece? E eu agora não estou passando número, estou passando string. Então, se Commission PCT o formato é number e 1.2 agora está como string, então gerará um erro. Por quê? Porque o NVL ele tem os dois parâmetros deles tem que ser do mesmo formato. Como havia previsto anteriormente, gerou o erro. Vamos falar agora sobre o NVL2. O NVL2 é um aperfeiçoamento do NVL. Só que agora eu tenho 3 parâmetros obrigatórios, que seria Commission PCT, que seria o campo que eu estou pesquisando. O segundo parâmetro, que seria se caso não seja nulo, o valor que eu estou pesquisando não seja nulo, então ele vai exibir esta mensagem sem ajuste. Mas se caso for nulo, ele irá exibir o valor do meu terceiro parâmetro, que é 1.2. Observe que aonde tinha o percentual de comissão, então ele exibiu a mensagem. Aonde não tinha o percentual, onde estava nulo, ele colocou o valor. Mas se caso o terceiro parâmetro tiver diferente do tipo de dado, tanto do primeiro quanto do segundo, isso sim gerará um erro no formato, porque ele tem que ser compatível. O terceiro, que é o principal, ele tem que ser compatível ou com o primeiro ou com o segundo parâmetro. Então é gerado um erro do tipo de dado. Agora vamos falar sobre NoIF. O NoIF é utilizado para efetuar uma comparação de 2 parâmetros. Ou seja, se os dois valores forem iguais, então irá exibir o valor nulo. Mas se não for, ele irá exibir o valor do meu primeiro parâmetro. Observe que neste primeiro valor, o que acontece? Os dois não são iguais, porém o primeiro valor é nulo. Então, se o primeiro valor é nulo, então ele vai passar o primeiro valor, que será nulo. Observe aqui, ó, neste quarto valor, ele é 0,25. Então, ele é igual a 0,25. Mas aqui é 0,25. Tá. Lembrando que o valor passado é formato americano. Porém, ele está comparando com o valor que é gravado no banco. Se eu fosse gravar, ele irá gravar 0,25. Então, ele compara 0,25 com 0,25. É igual? É. Se é igual, será exibido o valor nulo.
Da mesma coisa, da mesma forma que o NVL, o NoIF também tem a exigência que os dois parâmetros eles têm que ter o mesmo tipo de dado. Se aqui eu estou passando uma string e comparando com um número do tipo number, então gerará um erro de inconsistência de tipo de dado. Ok? Coalesce é utilizado para exibir o primeiro valor não nulo. Então, aqui eu tenho vários valores, onde o primeiro valor ele é nulo, o segundo valor ele é nulo, o terceiro valor ele tem valor, o quarto é valor 2 e o quinto ele é nulo. Então, ele irá ver o primeiro é nulo, o segundo é nulo, o terceiro não é nulo. Então, ele irá exibir o valor do terceiro. E se caso todos os valores que está sendo passado forem nulo, ele irá exibir o valor nulo. Lembrando que também segue a mesma regra do NVL no if. Todos os valores informados têm que ser do mesmo tipo de dado. Se caso aqui eu substituir o valor 2 por 25,56, ou melhor, está colocando o valor 1000. Ele irá exibir um erro por inconsistência de tipo de dados. Ok? Agora vamos falar de decode. O decode é utilizado para fazer comparação de expressão. Ok? Eu tenho um primeiro campo aqui, que será utilizado para efetuar a pesquisa, e ele irá verificar. Este resultado é igual a AD present, então ele irá colocar esse segundo valor, pres. É igual a AD VP, se for VP. Se for igual a IT prog, então será PRG. Se não tiver nenhum desses três aqui, então será sem mudança. E aqui eu estou colocando o alias da coluna que será novo job ID. Aqui, ó. Observe que ele apresentou aqui sem mudança porque eu não tinha passado esse valor a ser account, nem a ser MGR, e assim sucessivamente. Onde era dpress, ele colocou press. A DVP, ele colocou um VP arroba, e assim sucessivamente. O case seria praticamente a mesma coisa do decode, só que de uma outra forma. Primeiro vamos falar sobre case simples. Onde case simples eu tenho uma primeira string que eu estou verificando. E aqui eu tenho um valor para ele irá efetuar a comparação. Se o primeiro dígito ele é igual a 1, então ele irá substituir este primeiro dígito por número 7. Então aqui, para fazer a substituição, eu utilizei um substr para para extrair a string, para extrair o número a partir do segundo dígito e completar a quantidade de dígitos com o número 7. Ou seja, se eu tirei um dígito, ele irá completar com 7 à esquerda, porque eu utilizei um LPAD. Se for igual a 5, ele irá substituir por 8.
Se for igual a 6, ele irá substituir por 9. Ok? Observe que aqui eu não coloquei aqui eu não coloquei um else, que seria para indicar se nenhum desses valores fosse encontrado, pois o else ele é opcional. Agora vamos utilizar o else. Se caso não for encontrar nem 1, nem 5, nem 6, então ele irá fazer essa substituição aqui, que será por 9. Agora vamos demonstrar sobre uma case de forma pesquisada, ou seja, eu não terei mais uma expressão inicial e os parâmetros para comparar, e sim essa expressão e a comparação será no mesmo local. Então aqui eu tenho a minha expressão a ser pesquisada e a comparação, se é igual a 1. Da segunda forma igual a 5 e da terceira igual a 6. Se caso não encontre, ele irá substituir o primeiro dígito por 9 e pegará apenas 10 dígitos, os 10 primeiros dígitos. Ok? E assim demonstramos como ficaria o número. Vamos às dicas para o exame. A nossa primeira dica é para atentar a você que os dois parâmetros obrigatórios da função NVL devem ser do mesmo tipo de dado. Tanto o NVL como o NoIF e o CoAlse também. Todos os valores têm que ser o mesmo tipo de dado. Segunda dica é: o tipo de dado deve ser o mesmo para cálculo de número de dias entre duas datas. Ou seja, se eu quero calcular quantos dias tem entre duas datas, então tenho que utilizar duas datas. Eu não posso colocar uma data e subtrair, mesmo que pareça ser data, mas esteja contratamente incorreto, ou seja, entre aspas simples, eu estou passando como uma string. Então, isso gera um erro, porque são incompatibilidade de tipo de dado. A função toChar na cláusula select e na cláusula groupBy na mesma query deve ser da mesma classificação nas mesmas cláusulas, ou seja, eu não posso pegar o toChar, colocar no formato de data com 4y e no grupo by colocar um toChar com formato do ano com 2y. Então isso gerará um erro de inconsistência. Ao utilizar a função toNumber para converter uma string para um numérico, deve informar o formato correto, ou seja, aquela informação que eu passei para você. Tem que estar igual ou compatível com o número que eu estou passando. Se eu tenho
2 dígitos como decimal, então no meu formato também tem que ter 2 dígitos como decimal. E para a utilização da função coalce, como falei anteriormente, na lista deve ter todos os valores com o mesmo tipo de dado. Ok? E até a nossa próxima videoaula.